Olá, meus jovens investidores de todas as idades, vamos que vamos, começando mais uma semana, meus amigos. Deixe abaixo no seu comentário quais ações você está de olho para esta semana. Índice Ibovespa começando devagarzinho, próximo do 0 a 0, na região dos 173 mil pontos. Lá fora, Europa está do mesmo jeito, próximo do 0 a 0. Estados Unidos um pouco mais animado. S&P 500, Dow Jones, alta na faixa do 0,6%, 0,8%. Para quem gosta de dividendos, o Banco ABC está com dividendos na praça e hoje é o último dia para garantir R$ 1,17 por ação em juros sobre o capital próprio. Data de corte é hoje. Então, quem quiser receber esses valores tem que comprar, tem que estar posicionado até o final do dia de hoje. E o pagamento vai ocorrer na conta no próximo dia 12 de agosto de 2026. Porque junto com esse pagamento de JCP, a companhia está lançando um aumento de capital. Então, ela vai tentar conciliar esses dois cronogramas. O Banco ABC é um banco que paga proventos de forma semestral. O último pagamento antes deste tinha sido com Datacom em junho de 2025, repete novamente em 2026, e o próximo provento será pago no final de dezembro deste ano. Ficar de olho que o Banco ABC, para quem acredita na estratégia de dividendos, é um excelente pagador de dividendos com um dividend yield na casa dos 9%. E outra empresa que anunciou dividendos gordinhos foi a Companhia Energética de Brasília, a CEB, conhecida também como SEB. A SEB anunciou que vai fazer o pagamento de até R$ 1,10 por ação preferencial classe B. Quem tiver as ações ordinárias e as ações preferenciais classe A receberá o valor de R$ 1 por ação. O valor total a ser distribuído para os acionistas em dividendos intermediários será de um pouco mais de 75 milhões. A data de corte vai ser a data da próxima assembleia, no dia 20 de julho de 2026, e o pagamento vai ser realizado logo em seguida, em julho de 2026. Chama atenção para a liquidez das ações da Companhia de Brasília, Energética de Brasília. Companhia Energética de Brasília tem as ações ordinárias, que são as 3, e preferencial classe A e preferencial classe B. A B são as 6, final 6. Tem uma liquidez de R$ 100 mil por dia. As 5 são as preferenciais classe A. Tem uma liquidez de mais ou menos R$ 100 mil também. E as ordinárias têm uma liquidez aproximadamente de R$ 100 mil também. Atualmente a liquidez está muito parecida, mas R$ 100 mil numa ação como essa é muito pouco. Nos últimos dias, os papéis estão apontando para cima, todos os 3 ativos da Companhia Energética de Brasília apontando para cima. Por pagamento de proventos, a Companhia Energética de Brasília, no ano de 2025, tinha pago dividendos com datas cons no final de abril, início de setembro e final de dezembro de 2025. Agora, nós tivemos anúncio em abril, julho, que vai ser o deste ano, então podemos esperar pagamento de proventos no início do ano, do último mês do ano, em dezembro. Companhia Energética de Brasília tem um dividend yield muito bom, acima dos 14%. É uma opção, assim, mais secundária, vamos falar, devido à liquidez das ações, para quem gosta de investir em longo prazo, quem gosta de pegar uma companhia com um bom potencial de valorização, só que contando que é uma empresa com baixa liquidez. Quando vamos olhar os dividend yields das companhias, das ações da companhia, dividend yield muito parecido. O melhor dividend yield aqui levemente são das ações 5, em seguida as ações 6 e depois as ações 3. P sobre VP de ambas, próximo de 2 vezes, e PL oscilando entre 11,6 e 13. O melhor custo-benefício acaba sendo da 5, tanto pela cotação, que é mais baixa do que em relação às demais, quanto aos indicadores que são influenciados por essa cotação menor. E a UBS, meus amigos, ficar de olho no que a UBS está fazendo na CEMIG. A UBS montou uma posição aqui
aqui nos diz muita coisa sobre o que eles estão fazendo na CEMIG. Uma estratégia bem interessante e é muito utilizada no mercado. Vou falar para vocês que estratégia é essa. A UBS Brasil aumentou a participação na CEMIG, nas ações 4, para mais de 10% da posição total. Essa informação veio via comunicado que eles montaram a posição em derivativos e dá para saber já o que eles estão fazendo. Aqui, ainda bem que eles foram transparentes. Eles estão com posições compradas. Eles falaram isso aqui, ó, opções compradas, e eles detalharam. Porque opções é muita coisa, né? Pode ser call, pode ser put. Eles deixaram bem claro que eles estão comprados em opções de compra, ou seja, calls, e eles estão comprados em posições, em opções de venda, ou seja, puts. Então, o que é que eles estão fazendo aqui, ó? A posição de put e a posição de call é praticamente a mesma, tem pouca oscilação, porque um trava o outro. Então, a UBS está fazendo um trade de volatilidade. Porque é o seguinte, se você está comprado numa call ou numa put, vamos dizer que a call ela está aqui a R$1, certo? E a put você pega a 1,15. Quando entra volatilidade no ativo, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Porque se, por exemplo, tá, aqui é a call, né? Call comprada. Se o papel cai, a call comprada se valoriza. E aqui, ó, está vendido, quer dizer, se valoriza, cai, né? E a put comprada, ela se valoriza. A mesma coisa, ao contrário. Um valoriza ou se desvaloriza. Só que, como tem a volatilidade, um vai se valorizar mais do que o outro. Então, a estratégia é você ganhar com a volatilidade e no spread entre a call e a put. Lembrando que isso aqui pode ser desfeito a qualquer momento e com certeza eles têm outras estratégias para travar essa estratégia que já é travada. Mas é muito importante porque eles estão fazendo isso. Eles estão contando com a volatilidade que deve acontecer no ativo com a divulgação do resultado da companhia, que é no próximo dia, aqui, dia 19 agora, ó. A companhia vai divulgar o seu resultado no início do próximo mês, ó, dia 13. Tá muito longe. Então aqui eles podem ter comprado uma posição que eles vão ganhar com uma volatilidade mínima. Pode montar, desmontar isso aqui de novo até lá. Até porque puts e calls você tem que montar para você pegar a volatilidade com uma certa antecedência, que é justamente o que eles fizeram. Aumentaram um pouquinho mais sua posição, que já era elevada, pensando justamente no dia 13 de agosto, que é a data de divulgação da volatilidade. Tanto faz aqui CEMIG 4 e CEMIG 4, né? O D, no caso dele é só 3. Tanto faz a CEMIG subir ou cair. Eles vão ganhar com a entrada de volatilidade e depois a queda dessa volatilidade que é esperado para o vencimento. Então é uma estratégia que você trava, você ganha, você vai ganhar pouco, claro. Se a gente fizer com os nossos recursos, não vai ter o mesmo resultado, mas eles têm um capital muito grande. Então o lucro dele aqui é muito maior em termos absolutos. E a Petrobras anunciou que recebeu a segunda parcela de 170 milhões de reais referente ao programa de subvenção do diesel. Como nós sabemos, o governo federal, por meio da medida provisória 1340, está fazendo subvenções econômicas para não deixar explodir o preço do diesel. Com isso, anunciou a Petrobras que recebeu 170 milhões de reais referente aos dias 1º e 6 de abril de 2026. E a Petrobras viu o preço do Brent cair bastante nos últimos dias. O preço do Brent, com a tentativa de normalização lá no Oriente Médio, chegando na região dos $73 o barril. E com isso, é esperado que esse preço se estabilize nessa faixa entre os 70 e 80 dólares até o final do ano. E temos novidades também da Rumo, empresa do setor logístico do Grupo Cosan. A Ultrapar, que estava na disputa para fazer a aquisição da Rumo, ela saiu do jogo, meus amigos. Mas os analistas ainda veem com confiança
essa possível venda de participação da Rumo para um outro acionista relevante. Apesar da saída da Ultrapar, o processo de venda continua, pois ainda há outros compradores interessados na aquisição do ativo. A Cosan, inclusive, ela se pronunciou que, em linha com sua estratégia de redução de nível de endividamento e melhoria do seu caixa, está avaliando potenciais alternativas relacionadas à venda da Rumo, tendo contratado o BTG Pactual como assessor financeiro. A companhia informa que o processo está em fase de tratativas iniciais e que não há ainda qualquer decisão da companhia em relação à efetiva transação envolvendo a sua participação na Rumo, ou se seria uma venda parcial, ou se seria uma venda total. Estão em negociações ainda. Por falar em negociações, a Cogna, empresa do setor educacional, anunciou que adquiriu uma fatia de 47% na EducBank por 46 milhões de reais. Após o fechamento da operação, a Cogna terá participação de 90% no capital social da EducBank. A Cogna, nos últimos dias, o mercado está dando uma recuadazinha, tentando reagir novamente. Nos últimos dias, a Cogna afundou e afundou bem mais do que o mercado. Inclusive, Cogna, que estava rompendo topos históricos dos últimos anos, já voltou aqui para a parte de baixo de regiões que aparentemente tinha deixado para trás ali no final de 2025 e 2026. Cogna volta agora à zona do 2,30, mesma região de preço que segurou a cotação entre 2023 e 2024. A Localiza confirmou o pagamento de JCP para os seus acionistas de 591 milhões de reais. Não tivemos nenhum tipo de alteração, atualização no valor. O valor pago em juros sobre capital próprio será de 53 centavos por ação e será acreditado no dia 20 de agosto de 2026 para quem estava posicionado até o último dia 26 de junho. A Localiza é uma empresa que paga dividendos de forma recorrente. É uma companhia com proventos trimestrais. Nos últimos anos, ela vem adotando o pagamento em juros sobre capital próprio. Neste ano, repetindo os anteriores, realizou pagamentos em março e com Datacom em junho. Teremos provavelmente novos anúncios na parte final de setembro e na metade de dezembro deste ano. Dividend yield da companhia na casa dos 4% ao ano. E a Axia Energia, meus amigos, anunciou a aquisição de recursos junto ao mercado. A companhia disse que uma de suas controladas levantou 1 bilhão e 900 milhões de reais. A companhia pretende levantar 1 bilhão e 400 via debêntures e o restante através de 500 milhões de reais em empréstimos junto ao BNDES. Vamos falar de Bora Bora, meus amigos. E aí, já foi para Bora Bora? Oi, meus amigos, mais uma atualização. Após o Vitor Adler, um dos principais investidores pessoas físicas do Brasil, o homem misterioso, o bilionário misterioso, anunciar que vendeu metade de sua posição acionária na Oi, agora nós tivemos a suspensão da venda da participação na Oi, na Vital. A transação estava avaliada em 4 bilhões e meio de reais. Decisão da Justiça do Rio de Janeiro atende a questionamentos de investidores sobre a homologação da proposta vencedora, travando temporariamente a negociação do principal ativo da operadora em recuperação judicial. Quando vamos olhar outras atualizações, o que nós tivemos aqui, meus amigos? Outras atualizações importantes. Trade 3 agora é ECOM3, ECOM3. A companhia diz que a partir do pregão do dia 7 de julho, as ações da Trade 3 irão mudar para ECOM3 e o nome de pregão vai mudar para Economática, que já mudou o nome, né? Só que ainda não tinha mudado o ticker da companhia. A empresa diz que a alteração no código de negociação e no nome do pregão da companhia decorre da mudança de nome da empresa e tem natureza exclusivamente de reposicionamento da marca, não acarretando qualquer tipo de mudança no objeto social, capital social, mudança acionária ou nada do tipo. Quando vamos ver a situação de Trade 3, quem foi naquela onda de café com ferro,
acabou, foi levando ferro, isso sim. Trade 3, no dia que eu passo, é uma empresa que já passou por agrupamento. Quando você olha o seu preço agrupado, a cotação foi... Você vai observar, né? Como se tivesse sido acima de R$107 por ação. E agora, no dia em que eu gravo, as ações estão em sua cotação mínima, correndo o risco novamente de um novo grupamento. Já chegou a bater hoje em R$1,13, cotação mínima histórica de Trade 3, que agora é Ecome 3. A T4F, meus amigos, a Time for Fun, anunciou que já tem a data para a realização de sua OPA, oferta pública de aquisição de ações. A OPA pretende adquirir até 3.353.000 ações, o que corresponde a 49,75% das ações totais da companhia, pelo preço de R$ 5,59, no leilão que vai ser realizado no próximo dia 20 de julho, às 13 horas, na B3. A companhia diz que, para conseguir fechar o capital da companhia, ela precisa adquirir 2/3 das ações em circulação da empresa, e para tirar a empresa do novo mercado, ela precisa da aprovação de 1/3 das ações em circulação. No dia em que eu gravo, Time for Fun, Show 3, tá lá, ó, na região da OPA mesmo. Preço agora, no momento que eu gravo, 5,88. Vai até cair, ó, porque o preço da OPA é 5,59. Essa é a tendência que o mercado busque no preço da companhia. E a Inepar, meus amigos, foi questionada o que está acontecendo com suas ações para ter essas últimas oscilações, chegando a subir no último dia 26, 29% em um pregão apenas, e a volatilidade fazer com que a quantidade de ações negociadas subissem de 900 ações em um dia para 304 mil no dia seguinte. O que foi que aconteceu? A Inepar esclarece que não há nenhum fato de nosso conhecimento novo que justifique o aumento no número de negócios e da quantidade de ações de emissão da companhia, mencionado nas datas indicadas, havendo de se observar que a companhia tem hoje em seu portfólio mais de 8 mil acionistas. Então, eles dizem que o que foi que ocasionou essa volatilidade foi o próprio mercado, já que sua base acionária é bem elevada, com cerca de 8 mil acionistas. E quando vamos olhar o pregão, Ibovespa está aqui paradinho, 0,26% de queda. Nas quedas, principal destaque para a ZEV3, queda de 20%. A ação fez grupamento e está seguindo seu rumo esperado, de uma empresa que não dá lucro, uma empresa que queima a caixa, continuar fazendo o que vem fazendo, que é caindo e dilapidando patrimônio alheio. A ZEV3, queda de 20%, a ZEV4, queda de 12%, e Viveu 3, caindo quase 12% após o anúncio do seu aumento de capital. Seguem nas principais quedas Toque 3, Enep 3 e Ambipar, mas a Ambipar nem conta, é mais uma das empresas que vai fazer grupamento nas próximas semanas. E para cima, o que nós temos para cima, meus amigos? Para cima, hoje nós temos as ações da Recrusul acordando, mais uma vez, elas já tinham acordado semana passada. Recrusul 3, subindo 10%, Metusa, subindo 6%, Espaço Laser, 6%, Alupar 3, 4% de alta. E das ações com mais liquidez assim, temos destaques para a Natura e a Jalles Machado, com alta aproximadamente de 4%. E você, meu amigo, o que é que você está aguardando aí nas cenas dos próximos capítulos? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.